Pedro Venceslau, o presidente Lula não destacou nenhuma pauta, né, que vai tratar com o Donald Trump. O que você destaca dessa entrevista agora há pouco do presidente Lula lá em Nova York? Boa noite, Leandro. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Olha, primeiramente, ficou muito claro ali que o presidente Lula não quis contaminar a agenda olhando para o futuro. Por que contaminar a agenda? Porque o presidente Lula sabe que Trump é imprevisível, que essa conversa pode simplesmente não acontecer e que qualquer palavra mal colocada nessa entrevista coletiva poderia ter uma repercussão negativa e acabar obstruindo tudo que foi construído nesse encontro na ONU, que o presidente Lula revelou ter uma química com o Trump. Ele foi questionado pelos jornalistas brasileiros, obviamente, sobre se ele trataria sobre a questão de Alexandre de Moraes, sobre as sanções da lei Magnitsky, se ele colocaria na mesa tudo isso que hoje vem sendo tratado aqui no Brasil como temas essenciais, o julgamento de Jair Bolsonaro, por exemplo. Então ele evitou antecipar qualquer tipo de pauta, disse que isso não funcionaria, obviamente do ponto de vista até estratégico seria um erro adiantar, mas fez questão de dizer que retribuiu os gestos de Donald Trump, retribuiu ao dizer que existe uma química, que, enfim, teve uma boa impressão do presidente norte-americano. E no começo da entrevista relembrou que ele já tinha encontrado vários outros presidentes americanos naquele mesmo espaço físico da ONU, naquela mesma ocasião, democratas e republicanos. E aí isso remete à boa relação que o Lula tinha com o presidente George W. Bush, que apesar de ser de outro campo ideológico, mantinha uma relação muito fluida, porque existia uma química entre os dois. A relação era, obviamente, muito mais fluida do que a relação entre Donald Trump e o presidente Lula. E aí eu também chamo a atenção para outro ponto dessa entrevista coletiva, que foi o sujeito oculto Eduardo Bolsonaro. O presidente Lula evitou citar nominalmente o filho de Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, promovendo uma série de articulações para justamente tentar evitar essa aproximação do governo brasileiro, do Trump, com o presidente Lula. Ele disse que o presidente norte-americano está mal informado sobre o Brasil, disse ainda que a ideia dele era acabar com esse mal-estar, mas que pretende conversar com o presidente Trump para mostrar para ele que a situação aqui no Brasil é diferente daquela que as informações que chegaram até Donald Trump. E, de certa forma, é uma maneira de isolar ainda mais o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro.